som. Amém. Que Deus abençoe cada dia mais a vida de cada um desses nossos adolescentes, dos jovens que podem louvar ao Senhor de uma forma tão bela, tão linda. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, primeiro livro aí do Novo Testamento. Mateus, capítulo 5, versículos de 14 a 16. Eu quero meditar nessa noite com você ainda nesta sequência sobre vida de mordomia, falando sobre o tema Assuma a sua posição. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Pode colocar a arte, por favor, já do sermão. Mateus, capítulo 5, versículos de 14 a 16. Vamos falar sobre assuma sua posição. Compartilhe aí a sua Bíblia com quem não tem. Se você não tem, chega mais perto de quem tem. Se você tem o acesso através de um smartphone, pode fazer também. Apenas fuja da tentação de navegar em outros lugares nesse momento. Mateus capítulo 5, de 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão em casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Até aqui, vamos orar? Pai, muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra lida neste momento, e pedimos também do Senhor agora a orientação para a palavra que será direcionada. Abra nossos corações, nossos ouvidos espirituais, e que muito mais do que sermos conhecedores da palavra de Deus, da Bíblia, queremos praticar as verdades que nós aprendemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos falando desde a semana retrasada, não é isso? Sobre a vida de mordomia. Entendemos e definimos que mordomia, nesse sentido bíblico, não é a mordomia de não ter o que fazer, de não ter problemas, de não ter que trabalhar, de estar numa vida de mordomia. Não é esse o conceito, não. O conceito que estamos trabalhando é de mordomia, que vem da palavra mordomo, e a palavra, talvez melhor tradução, seria administrador. Nós somos então os administradores das coisas de Deus. Primeira coisa que vimos foi, o que pertence a Deus em todo o planeta? Tudo. Todo ser vivente, todo ser humano, toda planta, todo animal, todo objeto, tudo. Tudo o que há nesse planeta pertence a Deus por direito de criação, por direito de remissão, enfim, pertence ao próprio Deus. A outra coisa que vimos na semana passada foi que nós precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Então a mordomia do corpo é adorar a Deus, não um culto ao corpo, não colocar o corpo como sendo um objeto de adoração, mas também de não colocá-lo como havia aquela visão platônica, né, de que o corpo é ruim, é a prisão da alma e não preciso cuidar. Não, uma vida de equilíbrio, cuidando bem da saúde, do corpo, isso é adoração a Deus, é a moradia, é o templo do Espírito Santo, como a Bíblia diz. A outra coisa que vimos foi a mordomia da mente. O que nós estamos colocando? Administrar a nossa agenda, eliminar algumas coisas que estão distraindo a gente e colocar outras que precisam estar. Isso também é adoração a Deus. Algo importante agora na vida de um mordomo, não é, de um administrador das coisas de Deus, é saber quem ele é, ou seja, quem eu sou, quem você é. Porque muitas vezes nós temos uma mania, né, ou de nos colocarmos acima de quem realmente nós somos, ou nos colocarmos abaixo de quem nós realmente somos. Tem gente, por exemplo, que tem capacidade, que Deus capacita, mas se coloca abaixo.
não se coloca à disposição de Deus. E tem gente que muitas vezes não é tanta coisa assim, mas se vende muito bem e se coloca de uma forma como se fosse mais do que realmente é. Ou seja, mais uma vez, trazer uma visão equilibrada de quem somos nós, saber quais são os nossos pontos fortes, quais são nossos pontos de melhoria, não é? Hoje nem se fala mais ponto fraco, pontos a melhorar. O que eu tenho que precisa melhorar? A gente sabe. O que eu tenho que é forte, que é bom e que eu posso potencializar isso? A gente também sabe. E se a gente não sabe, vamos estudar a nós mesmos, vamos saber, vamos nos descobrir. É importante isso, quem nós somos. E a partir dessa visão clara de quem nós somos, aí assumir a nossa posição. A figura que está aí projetada traz um farol, né? A ideia de um farol é que ele guia os navios para que eles não batam nas pedras, para que eles não venham a se naufragar, vir a pique, como alguns assim falam. Veja bem, colocar a luz para que a pessoa saiba que ali há perigo e direcionar para o lugar certo. A Bíblia vai dizer que nós, aqueles que servem a Jesus, precisam fazer com que a luz brilhe. Mas tem muita gente escondendo a luz, tem muita gente vivendo com a luz apagada, ou bem fraquinha, parece que a bateria está fraca, e aí quando a gente olha para esse mundo que vive em escuridão, a gente precisa repensar. A ideia de claro e escuro é muito relativa. Se você está, por exemplo, num ambiente como esse, você fala assim, aqui está claro, ali está escuro, ok, mas se você apaga tudo, e de repente uma lanterninha de celular já é uma grande luz. Um fósforo, às vezes você está lá, acabou a luz, acabou a energia, fica tudo escuro, e aí a pessoa vai catando lá e pega o fósforo e risca o fósforo, pronto. Aquele fósforozinho, aquela luz minúscula, insignificante em outros momentos, agora ela é a luz que brilha naquele lugar. Então, por menor que nós achemos que a nossa luz seja, é hora de brilhar. É hora de brilhar, porque esse mundo está em escuridão, ou na escuridão. Quando olhamos então a Bíblia, nós aprendemos duas mordomias aqui, duas coisas que precisamos tomar cuidado: influência e oportunidade. Primeira coisa então, é tempo de assumir a nossa posição. Que posição? De influenciar este mundo. E não poderíamos talvez tratar desse tema num momento melhor do que após uma multiplicação dos PGs dos adolescentes, e de ver essa influência, como que é importante ter essa influência. A Bíblia diz assim, versículos 14 e 15 que nós lemos: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, ou seja, uma lamparina, né, e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Todos nós, como seres sociais que somos, nós exercemos influência e somos influenciados. Não adianta a gente falar assim, não, eu não me influencio por nada nesse mundo. Não é pura verdade. Na verdade, você é o que é pelas influências que até aqui você sofreu. Decisões que você tomou, que eu tomei, que nós tomamos, porque fomos influenciados. Por que a gente fala o idioma que a gente fala? Porque alguém nos influenciou, alguém nos ensinou a falar desse jeito. Por que a gente se veste da maneira que a gente se veste? Porque alguém nos influenciou para que nós nos vestíssemos dessa forma. Se nós vamos em outras partes do mundo, por exemplo, no Oriente Médio, é muito comum ver homens com um vestido, né, que a gente chamaria de vestido grande, com um negócio na cabeça, porque é outra cultura, foi ensinado dessa forma. Em outros lugares vão se vestir de outra forma. Por que isso? Porque nós somos influenciados, mas também nós influenciamos. E aí é interessante porque, querendo ou não, nós influenciamos. Você fala assim, não, mas eu sou neutro. Ninguém consegue ser neutro. Ninguém consegue ser neutro. Ou a gente influencia positivamente ou negativamente. Muitas vezes o silêncio diz muita coisa.
Quantas vezes no silêncio nós falamos não e no silêncio nós falamos sim? Quantas vezes o silêncio serve para agredir uma pessoa? Quantas vezes uma palavra também serve para exaltar, abençoar ou para ferir alguém? Então veja bem, nós influenciamos e somos influenciados. A palavra, melhor o verbo influenciar, ele vem do verbo fluir, ou seja, ou fluir para dentro. Influenciar é receber algo de outro dentro da nossa mente. Lembra da mordomia da mente, da mordomia das palavras? Está tudo interligado. Não tem como a gente cuidar só de uma parte da nossa vida, só de uma área da nossa vida, não tem como. Nós influenciamos o tempo todo e tudo precisa ser cuidado ao mesmo tempo. A Bíblia nos fala que nós somos a carta de Cristo escrita para esse mundo. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 6. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Paulo estava chamando a atenção do pessoal lá na cidade de Corinto. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Fico imaginando a emoção do pastor Demétrios ao chegar aqui, e quando a gente começou, ainda com pouquinha gente, e de repente cresce, de repente vê, e de repente você vê tudo isso acontecendo. Como que a gente pode imaginar isso? Lembro de Esdras, é a boa mão do Senhor que está agindo, é a boa mão do Senhor que está sobre nós, a vida das pessoas que são influenciadas por nós. E não é pelo fato de ser um pastor, de ser um líder, todos nós influenciamos e abençoamos ou não a vida das pessoas. A Bíblia continua dizendo o seguinte: tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos servos de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, traz vida. Devemos influenciar positivamente, porque nós somos a carta de Cristo. As pessoas olham para nós e elas leem Jesus em nós, ou não. A pergunta que nós precisamos ter muito clara na cabeça, a resposta, aliás, é: o que está escrito na gente? Eu não sei se já passou por alguma coisa que você falou assim: será que tem alguma coisa escrita na minha cabeça? O pessoal está olhando para mim, será que tem alguma coisa escrita na minha testa? Né? Era para ter assim, não vai fazer uma tatuagem na testa não, viu gente, por favor. Assim, Jesus, figurativamente, com exemplo, né? Jesus, nós somos a carta. Quando as pessoas olham para nós, qual é a mensagem que elas recebem? Elas recebem de nós, ao nos olhar, ao nos conhecer, uma mensagem de um Deus bom, misericordioso, amoroso, que salva, que transformou a minha vida, ou elas recebem de nós uma mensagem de que tanto faz como tanto fez, que eu não me importo? Elas recebem de nós uma mensagem de que nós somos apenas religiosos que cumprem rituais, ou elas recebem de nós uma mensagem de que nós temos um conhecimento, ou aliás, uma experiência com o Deus vivo e verdadeiro, e que a oração é atendida, como a gente colocou. O que as pessoas estão lendo na nossa vida? Porque tem um negócio que fala assim: não, a minha vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso. Não é bem assim. Lembra das influências o tempo todo. O pai influencia o filho, o esposo influencia a esposa, o filho influencia o pai. Não é? Você sabe quem é que ensina o pai e a mãe a ser pai e mãe? O filho. A gente não sabe, a gente está aprendendo. Só que a criança ou o adolescente muitas vezes acha o quê? Que o pai já sabe, mas não sabe, tá? É um jogo de influências. E qual tipo de influência nós estamos oferecendo
e qual tipo de influência nós estamos permitindo que entre na nossa vida. Estamos sendo farol que estamos iluminando, ou estamos sendo farol que está apagado, não cumprindo o seu papel? A Bíblia também tem uma outra metáfora para nós como servos de Deus. Ela vai dizer o seguinte, 2 Coríntios 2, 14 a 17. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo. O aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, ou seja, os que estão morrendo, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Mas quem é que está capacitado para fazer tudo isso? Ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. A figura que está sendo trazida por Paulo aqui era a figura de um general romano que, quando saía para a batalha, e muitas vezes ficava lá 1 ano, 2 anos, 3 anos em batalha, em outro país, em outros lugares, nas fronteiras mais distantes do império da época, quando esse general voltava vitorioso para Roma, era feita uma espécie de uma procissão, onde toda a população se reunia, e para chamar a população, eles tocavam música e colocavam incenso espalhado pela cidade. O aroma, aquele cheiro, dizia o seguinte: o general vitorioso está voltando para Roma. E as pessoas iam. Paulo vai dizer e usar essa figura, dizer o seguinte: nós somos esse aroma que chama as pessoas para ver o general vitorioso, que é Jesus, chegando e entrando. Parou para pensar nisso? Nós somos esse bom perfume de Cristo. E as pessoas, quando olharem para nós, precisam também sentir o cheiro de Jesus. Entenda bem isso, estou falando em termos espirituais. Esse mundo precisa de referências, a gente cada vez menos, eu já falei outro dia sobre essas referências, cada vez menos nós temos referências. Cada vez menos. Professores que antes eram nossas referências mais fortes, hoje, muitas vezes, são os que menos nos influenciam positivamente em sala de aula. Quando nós olhamos os políticos, os governantes, quanta coisa nós precisamos filtrar. Nós temos a missão de orar pelos nossos governantes, lembra disso, mas às vezes é tão difícil, a gente fala: meu Deus, me ajuda a separar as coisas. Eu estou orando pela pessoa, estou orando pela função, mas diante de tanta coisa que acontece, fica até difícil, mas é o nosso compromisso de oração. A Bíblia vai dizer que nós devemos evitar a má influência, da mesma forma que nós precisamos influenciar positivamente, sendo a carta de Cristo, o aroma de Cristo. Ele vai dizer: cuidado para não influenciar negativamente. E ele vai citar alguns exemplos na Bíblia. Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Essa palavra de Jesus é muito séria. Pedra de moinho, gente, eu estive lá no kibbutz em Israel, em Jerusalém, era um negócio desse tamanho, dessa espessura assim, pedra, normalmente uma madeira amarrada no meio, em formato circular, do outro lado, com um êmbolo no meio, um jumento era amarrado para que esse jumento pudesse fazer a volta e essa pedra fosse rolando por cima das azeitonas e ali fosse esmagando. É uma pedra que pesa muita coisa. É esse tipo de pedra que, como é que é o nome do fortão lá, do Sansão, vacilão, né? O Sansão, lembra quando o texto lá diz que Sansão foi colocado no lugar de um jumento? O negócio foi para humilhar mesmo. E Sansão ia empurrando aquela pedra. Gente, só Sansão conseguia empurrar aquela pedra. Eu tentei. E olha que eu sou forte. Mas
não consegui nem mexer o negócio, coloquei lá, forcei, nada. O que Jesus está falando é o seguinte: quem, através da sua má influência, fizer com que outra pessoa se desvie, tropece e vá para longe de Deus, era melhor, não está dizendo para você fazer isso, era melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no mar. Dá para sobreviver um negócio desse? Não dá. Jesus está falando o seguinte, gente, cuidado com a má influência. Se as minhas palavras estão afetando a vida de outros, preciso cuidar das minhas palavras. Se as minhas ações estão afetando, preciso cuidar das minhas ações. Se os meus olhares estão afetando, eu preciso cuidar do meu olhar, dos meus olhares. É hora de nós entendermos que nós influenciamos esse mundo positivamente ou negativamente. E que não há meio termo nesse negócio. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 e 17, a Bíblia diz assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade, a falta de fé. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele está falando de uma forma muito direta. Conversa fiada, conversa mole, conversa indecente. Há determinados tipos de brincadeira, de piada, que a Bíblia diz que isso nem sequer deveria ser mencionado entre nós. E a gente se acostuma com alguns tipos de gírias, de palavreados, alguns jargões, alguns a gente não sabe o que significa, ok, ignorância, mas a partir do momento em que sabemos, precisamos tomar cuidado com isso. A Bíblia diz: cuidado com conversa inútil, cuidado com conversa profana, porque isso leva à falta de fé, à impiedade. Tem muita gente boa, que é crente em Jesus, mas que tem uma fraqueza muito grande. Quando chega na segunda-feira, e chega no local de trabalho, e começam as conversas, e começam os papos, e começa um negócio meio baixo, meio complicado, e a gente vive hoje, infelizmente, numa sociedade mal educada. A gente vive numa sociedade mal educada. Parece que o palavrão e palavras de baixo calão fazem parte do vocabulário normal. Não fazem. Não fazem. E quando a gente começa a perceber isso, nós precisamos cortar, precisamos entender que não é fácil. Como é difícil em alguns lugares, em alguns locais de trabalho, dependendo da profissão, então nem se fala. Porque tem profissões que são até mais light, né? Mas tem profissões que você tem que ficar ligado o tempo todo, o dia todo, e você tem que tomar cuidado com a postura, até porque muitas vezes são coisas que são muito maiores do que nós, mas nós influenciamos, nem que seja uma pessoa de cada vez, vamos influenciando, e a Bíblia diz que nós somos esses influenciadores, aqueles que mudam a direção desse mundo, influenciadores desse mundo. Enchemos o coração das pessoas, ou o coração das pessoas estão enchendo o nosso? Nós enchemos de esperança aqueles que estão desesperados, ou ficamos desesperados com aqueles que não têm esperança? É hora de nós entendermos quem nós somos e a nossa responsabilidade com essa influência. Quais são as áreas principais da influência? Primeira, eu acho que o mais óbvio, né? O lugar de maior influência que nós temos, qual é? Dentro de casa. É dentro de casa que começa tudo. É ali que você começa a aprender o básico da vida. É ali que nós somos influenciados, é ali que influenciamos, é o primeiro lugar. E a Bíblia ela nos chama a sermos também cuidadosos nessas áreas. Maridos e mulheres, aqueles que são casados, assumam a sua posição de casados. Eu já disse isso uma outra vez aqui, há um tempo atrás. Tem muita gente boa que casa, mas continua vivendo como se solteiro fosse. Continua pensando com a cabeça de solteiro.
Se você casou, seja casado. Eu não estou falando só com jovens casados, com recém-casados, não. Estou falando com gente que já tem, às vezes, 30 anos de casado, mas que ainda continua vivendo de um jeito como se fosse solteiro. Então, assim, nossas influências mudam de acordo com o ciclo familiar. Se você é casado, influencie como casal, um ao outro e ao mundo. Dessa forma nós vivemos. Aqueles que são pais, não deleguem a autoridade para outrem. A autoridade é nossa. Tem pai e mãe que não exercem autoridade. Não estou falando de violência, estou falando de autoridade. Quem manda em casa não é o filho nem a filha. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? O que a Bíblia diz para a gente é exatamente isso. E eu sei que assim, muitas vezes quando adolescente, ainda quando criança, e até jovem dentro de casa, ainda antes de casar, o meu pai falava, às vezes eu não concordava, aquilo me remoía, aquilo me deixava, mas eu precisava abaixar a cabeça. Sabe por quê? Porque é bênção de Deus sobre a minha vida quando eu obedeço. Porque a Bíblia diz que aquele que honra o pai e a mãe, os seus dias serão prolongados nessa terra, Deus abençoará. Agora aquele que não faz, a infelicidade bate à porta. Então não delegue, pais e mães não se omitam. Tem pai e mãe que está vendo o negócio acabar, mas finge que não está nem olhando, olha para o lado. O que está acontecendo? Não sei, o negócio está aqui, não sei. Não percam o privilégio da educação dos seus filhos, não percam o privilégio de serem os sacerdotes da sua casa. Mães, assumam a sua posição de mãe. Pais, assumam sua posição de pais. Filhos, assumam sua posição de filhos. Quando a gente começa a entender isso, e as influências elas são da Bíblia, do Senhor para nós, e de nós uns para os outros, a bênção de Deus estará nessa casa. Então em casa é o primeiro universo onde nós exercemos as influências. Quando a gente começa a estudar e a trabalhar, existem outros ambientes de influência. Influência na escola, por exemplo. Gente, onde pela primeira vez me ofereceram cocaína, foi na escola, por um professor. Eu estou falando de 25 anos atrás. Você imagina hoje? Você imagina hoje? Então, quando a gente começa a olhar que tipo de influência nós temos nesse mundo, é dentro de casa que começa o núcleo duro, mais forte, para suportar, para dar suporte, para que possamos viver nesse mundo que é cruel, que é difícil, que vive na escuridão. E aí influenciar de uma forma muito positiva. Agora, é na escola que nós influenciamos. Eu sei que há uma carga pesada em cima das crianças, em cima dos adolescentes que estão na escola, questões, questionamentos, coisas que são jogadas, chacotas, que são feitas não só por colegas, mas também por outros mais velhos, inclusive. Mantenha-se firme na presença de Deus. Eu digo para você que vale a pena ser obediente à palavra de Deus. Muitas vezes na vida profissional, nós temos patrões, não é, que são corrompidos, e por torpe ganância, né, por ganância exagerada, acabam oprimindo aqueles que deveriam abençoar. E temos também o contrário, empregados, aqueles que deveriam dar o exemplo como cristãos, mas por vezes são os piores, roubando tempo, energia e dinheiro. Quando olhamos as influências, chegamos à igreja. E quando eu falo chegamos à igreja, não é no prédio, entenda bem isso, nos relacionamentos. Nos relacionamentos na igreja, nós influenciamos o tempo todo e somos influenciados o tempo todo, nós aprendemos e ensinamos. É por isso que hoje a gente tem mudado alguns termos. A gente não chama mais um professor de EBD de professor de EBD, a gente chama de facilitador, porque existe um processo de ensino-aprendizagem. O professor ou facilitador, ele está trazendo um tema que ele se baseou, que ele estudou, mas ele ensina e ao mesmo tempo aprende.
Nós não chamamos mais de alunos, porque aluno, a palavra significa aquele que não tem luz, aquele que não sabe nada, e não é verdade. Todos nós, por menor que seja o conhecimento, nós sabemos alguma coisinha. Então chamamos de aprendizes, porque estamos aprendendo. São termos que na educação já está se usando lá fora. Estamos entendendo que isso vem da palavra de Deus. Jesus, ele se coloca nesse processo de ensino-aprendizagem, vem trazendo para a gente algo novo. Na igreja nós aprendemos isso, na igreja nós aprendemos que somos irmãos. E talvez um dos maiores ensinamentos da palavra de Deus é que nós somos irmãos. Se somos irmãos, estamos todos o quê? No mesmo nível, no mesmo patamar. Eu não sei se você... quem tem irmão aqui? Ou irmão ou irmã, mais novo ou mais velho? Quem tem irmão? Levanta a mão assim. A maioria. Então, quem não tem irmão, é filho único, levanta a mão. É a minoria, tem bastante gente, mas é a minoria, né? Enfim. Quem tem irmão, em algum momento da vida, você já se sentiu injustiçado por seu pai, por sua mãe, que privilegiou o bonitinho ou a bonitinha, a dondoquinha lá, dondoca não é palavrão não, né? Não, né? Depois que a gente fala isso em casa, depois eu fico assim, meu Deus, será que é? Não. É aquela coisa lá a bonequinha lá, né? o bonitão lá, para mim, eu tenho que correr atrás, tenho que conseguir tudo, para o outro é tudo de mão beijada. Já teve isso? Isso não é ciúme de irmão não, gente, ó. Quem é irmão mais velho aqui? Você sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando? Caçulinha, né? Cheio de privilégio. Quem é irmão mais novo aqui? Aí. Não, porque o irmão mais velho, tá vendo? Ele tem tudo, ele tem privilégio. Eu sei como é que é esse negócio. A gente sempre vai ter o ponto de vista para reclamar. A gente sempre vai ter. Tem pai e mãe que fala assim, né? Minha mãe sempre falava isso, me deixava muito chateado, assim. Eu trato os meus filhos tudo igual. Eu vou assim, não é bem assim que eu vejo, né? Sabe por que não dá para tratar todo mundo igual? Porque não são iguais. Não são iguais. Normalmente o irmão é mais preguiçoso, né? Irmão mais novo, então, é que eu sou mais velho, então, ó. Imagina o seguinte, quantas vezes nós também reclamamos com Deus, que é o nosso Pai, de que parece que Ele está tratando melhor outros irmãos nossos do que a gente. Parece que Ele está tratando melhor. Olha, Deus abençoa tanto fulano, não sei por que Deus abençoa tanto. A minha, estou aqui, Senhor. Estou aqui, ó. Parece que eu estou fora da luz, né? Assim, né? Senhor, estou aqui. Aí você vai... agora sim. E parece que o irmão lá está recebendo as bênçãos, está tudo vindo em cima dele. Olha lá, é possível. Não fica doente, nem gripe pega. A gente às vezes tem um pouco disso, de ciúme, né? Deus é Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele sabe as nossas necessidades, e a Bíblia diz que Deus sabe das nossas necessidades antes da gente pedir, Ele já sabe. Ele já sabe o que a gente precisa, e Deus vai providenciando. Meu pai são 12 irmãos, né? 12 irmãos, da minha mãe são 11, você imagina quanto primo eu tenho, né? Aliás, daqui a 2 semanas a gente vai comemorar os 91 anos da minha avó, né? Que teve aqui há algum tempo atrás, e graças a Deus está bem ainda, está firme lá, nós vamos agradecer. Irmão, meu pai, 12 irmãos, meu pai é o terceiro mais velho, né? Então ele é o terceiro mais velho, e para baixo dele então tem 9, é isso mesmo? 9. E meu avô uma vez chegou para eles e falou assim, olha, quem conseguir comprar bicicleta, na roça, não é isso, né? E andar de bicicleta lá era luxo, né? Imagina. Quem conseguir comprar a bicicleta, eu equipo a bicicleta. Equipar a bicicleta era colocar farol, que tinha aquela bobinazinha que botava no pneu, para quando o pneu rolava, o farol acendia. Vocês já viram isso? Já viram? Botava aquele selim, né, mais macio, com aqueles negocinhos, botava
buzina, botava retrovisor. E eu estou falando, gente, de bicicleta, aquela barra forte, aquela... Não tinha, marcha, nada disso não, era queixo duro, né? Bicicleta, queixo duro. De todo mundo, quem é que conseguiu comprar a primeira bicicleta? Trabalhou, conseguiu comprar. Meu pai. Meu avô equipou alguma coisa? Nunca. Ele faleceu aos 84 anos e nunca equipou, pelo menos até então, a bicicleta. Os meus 2 tios mais velhos, coitadinhos, não tinham bicicleta. O que meu avô fez? Foi lá, comprou a bicicleta. Tadinho. Às vezes a gente fica com essa coisa com Deus: Senhor, eu estou aqui, eu estou lutando, eu trabalho, eu sou honesto, eu sou fiel ao Senhor, e parece que as coisas vêm tudo na minha cabeça, parece que tem tudo errado em cima de mim, Senhor. Fulano lá, não faz nada para ninguém, não serve o Senhor, não serve a igreja, já estou julgando, já estou todo errado, né? Mas o Senhor, e o Senhor parece que abençoa mais. E aí, uma das coisas que eu fico às vezes pensando é o seguinte: por que o meu avô ajudou os outros e não o meu pai? Porque talvez o único que tivesse ali a garra, a condição de fazer era ele. Quantas vezes Deus está abençoando sim a nossa vida, mas Ele sabe que a nossa posição de influência é grande. E quanto mais nós rompemos barreiras e subimos montanha, mais fortes nós nos tornamos. Mais história nós temos na nossa bagagem. Aqueles que são o tempo todo ajudados, parece que não crescem tanto quanto aqueles que ajudam. É melhor ser aquele que ajuda do que aquele que é ajudado. Não estou dizendo que se é o caso de você ser ajudado, que você não, eu não preciso de ajuda. Não, se é o caso de ser ajudado, deixe-se, permita-se ser ajudado. Mas é o tempo da gente entender que Deus, Ele nos olha. E como a lei diz, né? Todos são iguais perante a lei. Só que algumas leis, elas servem para trazer o menor para o mesmo patamar do maior. E para trazer o maior para o mesmo patamar do menor. Então, a bênção de Deus, ela vem sobre todas as vidas, todos os servos de Deus, mas ela vem de forma diferente, porque nós somos diferentes. Tem gente que é mais devagar, e Deus tem que acelerar o camarada. Tem gente que é acelerado, Deus tem que trazer ele para trás. E aí, às vezes, essa questão a gente não entende muito bem. Deixa Deus ser Deus. Assuma a sua posição. Vamos assumir nós as nossas posições como farol. Aqueles que iluminam, a Bíblia diz: vocês precisam ser essa luz que ilumina lá na frente. Não se acomode, não deixe se dominar, não fique alienado, não aceite outra direção, mas lembre-se da missão que Deus tem nos dado. Em Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47, a Bíblia diz: se eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, nas orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, eles vendiam suas propriedades, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? É essa dinâmica, a gente vai fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, na simplicidade do Evangelho, e Deus vai trazendo pessoas, que estão vendo um pontinho de luz na sua vida, ele está na escuridão, ele fala: eu preciso dessa luz, eu preciso de Jesus, e nós falamos: venha, porque vale a pena. Na sociedade, meus irmãos, como precisamos ser luz nessa sociedade? Não espere ser respeitado da mesma forma que exigem o respeito da gente. Não esperem que os outros vão nos tratar da mesma forma com que vão nos exigir que nós os tratemos.
Não vamos colocar a nossa lamparina debaixo da vasilha e falar, ilumina. Não, não vamos esconder a luz. Jesus fala, brilhe a luz que está em vocês. E a luz tem que brilhar, porque senão os navios vão afundar. E nós temos Jesus Cristo na nossa vida. A luz é Jesus. Se você tem Jesus na sua vida, a luz de Cristo brilha em você. E o nosso olhar, a nossa fala, os nossos gestos, as nossas atitudes vão iluminar esse mundo. E por fim, é tempo de assumir uma posição aproveitando as oportunidades. E eu quero encerrar com esta palavra. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Certa vez Jesus perguntou a um cego, o que você quer que eu faça para você? E o cego falou o que para ele? Eu quero ver. Ele podia falar, eu estou com fome, eu quero uma roupa nova, eu quero uma casa para morar, mas ele falou, eu quero ver. O que nós queremos de Jesus na nossa vida? Jesus está nos dando oportunidades. Hoje nós temos uma grande oportunidade de tomar uma decisão diante de Deus. E se talvez alguém aqui ainda não fez uma decisão, dizendo assim, eu quero entregar a minha vida a Jesus, é hoje. É hoje o momento. A oportunidade é agora. A oportunidade é agora. Quando nós olhamos o que a palavra de Deus nos ensina e vai dizer assim, sejam sábios no procedimento para com aqueles que estão de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A vida é a mais preciosa oportunidade que Deus nos deu. Com a mordomia do tempo, com a mordomia da mente, com a mordomia do corpo, das oportunidades, das influências, que nós sejamos esse tempero nessa terra, trazendo sabor, preservação e vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos no momento de reflexão e de oração. Toda vez que a palavra de Deus é apresentada para nós, ela não é uma palavra humana simples, é palavra de Deus. E a palavra de Deus nos convida à reflexão, à tomada de decisão. Diz a Bíblia, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Ah, porque não olha para mim não, olha para Jesus. Não, as pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim. Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas imperfeições. E quando olharem para nós, precisam enxergar Jesus. Precisam ver Jesus em nós. A Bíblia diz, para que assim vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As oportunidades na vida vêm e vão. É hora de aproveitar as oportunidades, porque a maioria delas não voltam. Talvez teremos novas oportunidades, mas não as mesmas. Se Deus tem dado a você oportunidades, é tempo de aproveitar. Se Deus tem te colocado onde você está, é para que você seja uma influência de bênção. Se nós temos influenciado negativamente, vamos mudar. Senhor, me ajuda a mudar. E se eu desejo entregar a minha vida a Jesus, hoje é a oportunidade que nós temos. Mostra quem você é. Assuma sua posição neste mundo, sendo bom mordomo, administrador de Deus. Ó Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós temos esse espaço e livremente nós podemos falar de Jesus.
Queremos, ó Deus, ser bons administradores das oportunidades que o Senhor nos dá. Bons administradores das influências que nós exercemos neste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a filtrar as influências que recebemos, mas ajuda-nos a influenciar este mundo para que ele veja a luz de Jesus. Ainda com os olhos fechados em oração, eu não sei se há alguém aqui nesta noite que precisa tomar a decisão de entregar a vida a Jesus, e hoje é o tempo, hoje é a oportunidade que Deus está te dando. Há alguém que deseja hoje dizer assim: eu quero entregar a minha vida a Jesus? Apenas levante a sua mão e eu vou saber da sua decisão. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Apenas levante. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Se Deus está falando com você, é hoje o momento. Levanta a sua mão assim para que eu possa ver, e eu quero orar pela sua vida. Alguém na galeria também, levanta a sua mão, dizendo: eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu não sei se há pessoas aqui que estão hoje afastadas da comunhão com a igreja, da comunhão com Deus, porque em algum momento desanimaram, esfriaram ou se decepcionaram, mas Deus está dando a oportunidade de você hoje voltar, de estar na presença do Pai, porque não há lugar melhor. Levanta a sua mão também assim bem alto e diga assim: eu preciso voltar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe em nome de Jesus. Há mais alguém? Levanta a sua mão assim: eu preciso voltar. Essa é a decisão. A decisão que eu estou tomando hoje é de voltar à presença do Pai. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe quem nós somos. Eu não sei se alguém hoje também, que já é um servo de Deus, uma serva que está na ativa, que está fazendo, que está trabalhando, mas sabe que muitas vezes tem colocado a sua luz debaixo da vasilha, e sabe que poderia brilhar muito mais, sabe que o alcance da luz é muito maior, mas ainda está meio tímido, mas hoje está decidindo dizer: não, a minha vida será uma vida de luz, eu vou brilhar neste mundo, eu vou influenciar este mundo, eu vou aproveitar as oportunidades. É o seu caso? Levanta a sua mão assim também, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Todas as mãos que estão sendo levantadas, Deus abençoe, Deus abençoe, cada um em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, porque cada decisão tomada nessa noite aqui está refletindo em festa no céu, porque, ó Deus, vidas preciosas estão hoje aqui, dizendo que precisam de Jesus. Vidas preciosas estão aqui, dizendo que precisam voltar, ó Deus, a servir ao Senhor, a estar na presença do Senhor. E vidas preciosas estão dizendo que precisam brilhar mais, brilhar a luz de Jesus neste mundo de escuridão. Ó Deus, toma cada um em tuas mãos, ó Pai. E a todos aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham pela internet ou através de uma gravação, que o Senhor esteja abençoando suas vidas agora também, Pai. Traga a tua bênção sobre nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir a todos aqueles que levantaram suas mãos, você tem um cartão de identificação aí perto de você, à frente, do lado, por gentileza, preencha esse cartão e entrega para a gente agora na saída. Um desses irmãos que estão com o colete identificando, você poderá entregar esse cartão. Não vá embora sem fazer isso. Nós queremos entrar em contato com você, queremos convidar você para bater um papo e ouvir a sua história e ajudar naquilo que for possível na caminhada com Cristo.
Que Deus abençoe sua vida. Amém? Vamos ficar todos em pé agora? E cumprimenta a pessoa que está aí perto de você e diga assim: olha, Deus abençoe a sua vida. Diga isso, por gentileza. Deus abençoe a vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém. Você pode se assentar. Desejo a você uma excelente semana, um excelente semestre, né? Uma excelente semana, um excelente mês, um excelente semestre, que é o primeiro dia hoje de muita coisa, né? Então, o primeiro dia também de muitas decisões tomadas. Vocês observaram que muita gente hoje está com um colete bonitinho, organizado aí, identificado, né? Então, ó, isso é para servir melhor, identificar melhor, e se você deseja em algum momento servir com a gente, fala com a gente que a gente quer também dar essa oportunidade. Nós hoje estamos com 7 equipes que vão estar servindo na recepção, cada semana uma equipe envolvendo adultos, homens, mulheres, adolescentes, jovens, e sempre tendo esse cuidado do acolhimento. Então, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão também servindo nessa nova fase aí também. Os irmãos que estavam servindo, continuarão servindo, e mais gente chegou. Nós temos em torno de 80 pessoas agora que estão servindo aí na recepção da igreja. Louvado seja Deus por tudo isso. 2 coisas rápidas que eu preciso dizer para você. Primeira, a cantina está funcionando, ok? São os embaixadores do rei que estão lá hoje movimentando, então vá lá, faça o seu lanche, abençoe a vida também lá dos embaixadores. E também, semana que vem, no sábado, às 18 horas, temos a Festa na Roça, que estará começando aí. Lembra, é um evento também missional ou missionário, né? É um movimento da gente trazer os nossos amigos para terem convivência, para bater papo, para comer uma comida gostosa, mas para conhecer Jesus também. Então faça isso. Próximo sábado a gente aguarda todo mundo aqui para essa festa na roça. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Logo após a equipe de louvor vai estar fazendo o pós-lúdio e assim nós teremos essa semana de grandes bênçãos. Senhor, leva-nos em paz, ó Deus, guardados por Ti. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça manifestada através de Jesus e a presença do Espírito Santo estejam conosco todos os dias. E que nós sejamos as maiores bênçãos do Senhor a caminhar nessa terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.